A paz a todos. Aqui quem fala com vocês é a missionária Rose. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho do meu testemunho de vida para vocês entenderem o quanto Deus ele é fiel e que Ele muda a nossa história. Ele muda aquele que é escolhido dele. Porque quando somos escolhidos do Senhor, Ele tem um trabalhar que só Ele sabe como nos moldar, como nos preparar, como nos capacitar, para que possamos chegar mais diante dele, para que Ele possa nos usar da forma e da maneira que Ele quer usar. E eu vou contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. Hoje eu estou aqui no sítio onde eu vivi a minha vida toda, né? Até meus 19, 18 anos eu morei aqui nesse sítio. E aqui foi muita luta com meus pais. Meu pai trabalhava na roça. A minha mãe muitas vezes ia trabalhar para ajudar ele. E eu, muito pequena, já fui ajudar minha mãe a cuidar da casa. Foi uma vida assim muito sofrida. A gente morava numa casinha de barro, feito de barro, né? E onde a minha mãe sempre tinha que estar rebocando com barro, porque se chovia, derretia tudo o barro da casa. Foi assim, uma vida, não foi tão fácil a nossa vida. Foi de luta. E muitas vezes eu via minha mãe chorando e não conseguia entender por que a gente passava por tudo isso. E muitas vezes era o trabalhar do Senhor. Ele já estava nos preparando. Porque o inimigo, ele é sujo, né? Ele coloca seta na nossa vida para que desanima. Porque ele também sabe da promessa que Deus tem sobre nossa vida. E vivendo nesse sítio, eu fiquei aqui até meus 18 anos. E eu tive uma oportunidade de ir embora daqui. E aqui eu vivia muito, andava a cavalo, ajudava meus tios a mexer com gado. Estudava, a Kombi vinha buscar a gente aqui, estudava lá na outra cidade, que era bem distante. E foi uma vida assim muito sofrida. Meu pai trabalhava na roça, um trabalhar muito difícil, porque trabalhar na roça é sofrido. Então somos de uma família muito humilde mesmo, assim. Mas tudo fomos criados com muito amor, com muito carinho, com muita educação sobre toda a nossa vida. Assim, meus pais me deram assim de educação a melhor educação. Hoje eu sou grata pela vida deles, né? Por eu ter tido essa família maravilhosa. Eu tenho duas irmãs, né? Eu tenho a Rosimara e tenho a Janaína, que a Janaína também está na presença do Senhor, está sendo moldada. A minha irmã, a Rosimara, ainda não chegou para a presença do Senhor, mas ela está caminhando também, para que logo eu tenho certeza que logo ela estará também na presença do Senhor. E nessa caminhada, nessa jornada, eu nunca imaginava. Eu passava perto das igrejas, eu olhava as pessoas falando do amor de Deus e eu não conseguia entender esse amor de Deus. Aí uma vez a minha avó veio para cá no sítio e convidou para passar as férias com ela em Botucatu, que minha avó morava em Botucatu. Esse sítio onde eu estou contando para vocês que eu vivi toda a minha infância é aqui em Piraju. E aí eu fui passar umas férias com a minha avó lá em Botucatu. E aí minha avó convidou para ir à igreja. Ela era da Congregação Cristã do Brasil. E eu acompanhei a minha avó a esse culto, mas eu tinha 10 anos de idade. E chegou lá nesse culto, um culto abençoado, tal, né? Mas eu com 10 anos não conseguia entender. E de repente as pessoas começaram a chorar, chorar, chorar. Eu falei assim, meu Deus, mas a igreja é lugar de pessoas felizes, né? Não de ficar chorando. Eu não estava entendendo nada. Acabou o culto, a gente estava indo embora para casa. Aí eu parei minha avó no meio do caminho e disse, vó, eu não quero mais ir na igreja com a senhora. Não consigo entender, as pessoas estão chorando. E a minha avó disse assim para mim, filha, você não consegue entender porque as pessoas choram é por causa da presença do Espírito Santo. Eu falei, o quê? Não estava entendendo, sabe, o que estava acontecendo. E aí minha avó falou assim, um dia você também vai servir esse Deus e vai entender o que é esse choro. Choro da presença de Deus, porque quando Deus nos toca, nós não conseguimos nos controlar. Eu disse, avó, eu não vou não. E aí, com o passar desse tempo, eu fui embora do sítio, apenas com a mochila de roupa, eu fui embora para Americana, né? Fui ser babá nessa cidade, onde eu não conhecia ninguém dessa cidade, apenas eu fiquei sabendo da roupa só da minha patroa, como ela estava, e ela, a roupa que eu estava, fui embora para essa cidade. Cheguei lá, eu era acostumada a viver no sítio, andando a cavalo, tocando gado, viver livre, solta. E chego lá, me vejo eu trancada. Mesma coisa de um passarinho trancado numa gaiola. Uma cidade que eu não conhecia ninguém, uma cidade
ficava preso porque a minha patroa só trabalhava e eu cuidava das crianças, e eu não entendia muitas vezes o que estava acontecendo, né? Porque eu estava naquela cidade, mas tudo já era preparado de Deus e eu não entendia. E lá eu vivi tudo de bom, tudo de ruim, misturei com pessoas perigosas sem eu saber, comecei a sair com meio dessas pessoas e morei lá por um tempo. E vivi tudo de bom, tudo de ruim, né? Aí vim embora de novo, porque não deu certo, fiquei lá 2 anos. Não deu certo, eu voltei. E aí eu voltei para o sítio, mas também não conseguia mais ficar aqui no sítio. Acabei indo embora para Botucatu, conversei com meu tio e fui morar lá na casa dele. Comecei a trabalhar na cidade de Botucatu e lá começou a minha vida. Fiquei 7 anos trabalhando num hospital muito grande lá. Eu fazia limpeza, faxina nesse hospital. Um processo, saía, bebia muito, ia pra balada, fazia, sabe, não tava nem aí com nada. Chegava na quinta-feira, eu começava a sair, daqui a pouco comecei a fazer tatuagem e começando a viver como se eu fosse dona da vida, como se eu tivesse controle sobre todas as coisas. E no fundo, eu não tinha controle mais de nada. Porque a vida nossa está nas mãos de Deus. Quem tem o controle da nossa vida é Deus. E Deus já tinha um chamado. E eu trabalhando lá na faculdade de medicina, saí eu de férias e vim passar as férias aqui na casa da minha mãe, aqui no sítio. Estava aqui o meu pai nunca tinha me batido, nada. E eu vim passar as férias e de repente a gente estava numa noite em casa assim, nós estávamos sentados no sofá assistindo TV. A minha mãe chegou para mim e disse assim: filha, a janta está pronta. Tá, mãe, já vou jantar. Eu peguei, me levantei e fui tirar comida. No momento que eu cheguei no fogão para tirar a comida, meu pai levantou, ele pegou um pedaço de pau, daqueles que encaba machado mesmo, um pau cérnio, e levantou e foi para atacar sobre a minha cabeça. Eu só vi o reflexo pelo fogão e segurei. Mas eu não entendia naquele momento que não era ele. Mas era algo já querendo me parar naquele momento. Mas o Espírito Santo de Deus o tempo todo estava comigo, guardando a minha vida, me protegendo, sem eu mesmo saber, sem eu mesmo entender. E ali foi uma confusão muito grande, eu consegui segurar, minha mãe entrou para o meio, aí meu pai pegou uma foice, a minha mãe acho que pegou um facão, não me lembro direito, e caíram lá, e foi uma noite muito tumultuada, foi uma noite muito complicada, e muito choro, muita tristeza. E eu sem entender o que estava acontecendo, porque nessa época eu não entendia. O inimigo já estava furioso, porque ele já sabia do processo que ia acontecer sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, porque a minha mãe, ela era uma mulher da igreja católica, ela fazia rezas aqui, ela era a rezadeira de terço do bairro, ela preparava as festas da Santa Cruz, que chamava uma igrejinha aqui, né? Ela que comandava as festas, preparava, fazia leitoa. Mas todas essas rezas que nós íamos, sempre tinha bebida alcoólica no final das rezas. E então a gente nem ia lá por causa das rezas, mas a gente ia para estar em contato com as pessoas, para beber, para se divertir. Era assim que a gente pensava, era assim que a gente via as rezas. E a gente saía, ia para essas rezas, ia nessas igrejas, só que a gente não conhecia esse Deus verdadeiro, esse Deus vivo que está conosco. E a gente achava isso abençoado. E Deus já estava me preparando para que eu fosse para a presença dele, e aí a minha família toda ia começar a vir. Tudo ia ser diferente. Tudo ia ser um moldar do Senhor, uma diferença. E aí eu voltei para Botucatu depois desse acontecimento com o meu pai. Aí eu voltei para a cidade e não consegui entender. Falei, eu não consigo entender, meu pai nunca me bateu, por que ele fez isso comigo? Sem entender, mas não fiquei com raiva do meu pai. Voltei, porque meu pai ele tem um problema, ele tem mal de Alzheimer, né? E aí eu achava que tudo era por causa disso. Mas não era, ele estava sendo apenas instrumento do inimigo para tentar parar aquilo que Deus já estava preparando para a minha vida. Aí voltei para Botucatu, eu conheci uma pessoa que me convidou para ir para a igreja. E eu comecei a indo para a igreja, porque lá em Botucatu começou a minha vida também a ficar tudo difícil. Eu trabalhava num lugar e de repente eu fiquei desempregada, me vi desempregada, comecei a ir numas missas, mas parece que ali faltava algo para a minha vida.
Ali faltava algo que parece que não estava 100% completo sobre a minha vida. E um dia eu sentei na porta da minha casa, eu disse assim, eu não quero mais saber de nada. Agora eu só quero viver por viver, não quero mais saber. Peguei uma lata de cerveja e um cigarro, coisas que eu nunca fumei na minha vida. Mas mesmo assim, naquele dia eu estava tão triste que eu fiz isso. Só que eu morava num lugar, um bairro ali, que era cheio de nóia do lado. E sempre tocava rap, funk, um monte de, né, esses tipos de música. E eu sentei na porta, era umas 6 horas da tarde, com uma lata de cerveja e um cigarro na mão e desanimada de tudo, perdendo a esperança de tudo. E de repente, nesse momento, nesse lugar onde só tocava rap, funk, começou a tocar um louvor. Um louvor que me chamou a atenção, esse louvor, porque eu disse assim, num lugar desse está tocando louvor, não estou entendendo. Mas Deus, quando Ele quer nos tocar, Ele usa tudo que está ao nosso redor para nos fazer parar e prestar atenção nele. Deus, Ele usa aquilo que parece impossível estar acontecendo, só para a gente poder parar e olhar e prestar atenção, porque Deus está querendo falar com a gente. É assim que Deus faz. E eu parei naquele momento e fiquei ouvindo aquele louvor porque estava vindo daquele lugar. E nesse momento chegou essa pessoa e disse assim, ó, eu estou sabendo de uma igreja, vamos, a pastora, uma bênção. Eu falei, eu não quero mais saber de igreja. Mas mesmo assim ela disse, vamos só por ir, vamos fazer companhia comigo. E eu acabei indo. E eu fui um domingo, e de repente eu estava domingo, e de repente outro domingo, e comecei a ir, porque cheguei lá, comecei a sentir a presença de Deus diferente. Aquilo que eu não estava encontrando, encontrei lá naquela igreja. O louvor que eu ouvi lá, estava também tocando na igreja. E isso, sabe, fez eu parar e ficar pensando. De repente a palavra de Deus. Eu falei, meu Deus, mas aqui é diferente. Mas Deus já dizia para mim assim, chega, agora você é minha, estou eu te preparando e te capacitando. E aí eu fiquei nessa igreja, indo, e a minha mãe me ligava, onde você está? Eu estou dizendo, mãe, eu estou na igreja. Mas ela dizia assim, como assim você está direto nessa igreja? Eu também quero conhecer essa igreja. E aí eu fui indo para a igreja 1 ano, 2 anos, e aí um dia minha mãe chegou para ir na igreja comigo. A hora que ela desceu do carro para entrar na igreja, ela travou. Parecia que tinha alguma coisa que não deixava ela chegar até a igreja. E aí eu peguei de um lado, e a minha amiga pegou do outro e disse assim, não, você vai entrar dentro dessa igreja, porque você chegou aqui para isso e você vai. E no partir desse momento que ela entrou, ela também sentiu um Deus vivo sobre essa terra. O Espírito Santo tocou a alma dela e ela começou a sentir a presença de Deus de uma forma especial. E aí ela também começou a ir, e aí eu fui batizada com o Espírito Santo através do testemunho da pastora. Por isso eu digo para vocês, testemunhe aquilo que Deus faz sobre a vida de vocês. Porque o testemunho de vida é que traz alma para a presença de Deus, que toca aquele que precisa ser tocado. O Espírito Santo faz aquilo que ninguém faz, é através de testemunho de vida. E eu digo para vocês, testemunhe aquilo que tem que ser falado, aquilo que Deus faz. Parece pouco, mas para alguém vai tocar o coração. E foi através do testemunho da pastora que o Espírito Santo me tocou e nesse culto eu chorei do começo ao fim. E aí eu senti que chegou a minha hora de ser diferente. Aí eu senti agora é hora de eu ser diferente. E Deus, Ele sabia que era a única forma dele me tocar. Porque senão eu ia ficar só indo para a igreja. Estava sendo bom. Mas Deus disse, não, eu quero mais. Eu quero você por inteiro porque eu quero te usar. Aí eu cheguei para a pastora e disse assim, estou eu preparada. Vou eu marcar o batismo, é hora de a velha Rose morrer e ressuscitar uma nova mulher. Mesmo cheia de tatuagem, que eu tenho 12 tatuagens para o corpo, mesmo assim Deus me escolheu e eis aqui hoje, nessa tarde, nesse lugar maravilhoso, onde só estou sentindo a presença do Espírito Santo nesse lugar, para dizer para vocês que vale a pena servir esse Deus. E aí marquei o meu batismo, foi um dia muito difícil esse batismo, porque para mim chegar até lá o inimigo colocou várias coisas para não acontecer o meu batismo. No momento, eu estava já com a roupa para ser batizada. Tinha alguém lá que eu não conseguia nem olhar para essa pessoa direito. Eu tirei a roupa, porque se ele colocasse o pé na água, não ia descer aquelas águas. Mas a minha pastora, ela foi uma mulher sábia. E ela disse para ele, espera ali, porque não coloque seus pés na água, só espera lá. Vai intercedendo de cima do barranco. E ele não colocou, eu voltei as minhas vestes, porque aquele dia era dia de Deus me resgatar.
era de uma nova Rose surgir. E é essa nova Rose que está falando com vocês nessa tarde. E dizendo para vocês que Deus ele é fiel, que Deus ele muda, que Deus transforma. Aquela Rose briguenta, aquela Rose que saía discutindo com todo mundo. Mudou. Hoje ela é uma nova pessoa. E está aqui para falar para vocês que vale a pena servir esse Deus maravilhoso. Que vale a pena se levantar e dizer: Deus, ele me ama e ele me resgatou. Sou eu aqui dizendo para vocês que sou eu resgatada pelas mãos de Deus para estar contando esse testemunho para vocês e dizendo que vale a pena caminhar com Jesus e entregar tudo sobre as mãos dele. E aí eu me batizei, a minha mãe foi até o batismo para assistir, e o Espírito Santo começou a tocar, e o Espírito Santo começou a fazer algo sobrenatural também. Hoje ela é uma missionária sobre esse lugar, faz a obra aqui, tem pessoas vindo para a presença do Senhor através da vida dela, ela está transformando vida, e hoje ela caminha com Deus. Hoje eu posso dizer para vocês que eu tenho uma mãe amorosa, uma mãe cheia de carinho, porque a minha mãe ela andava meio triste, chateada na época com meu pai bebia, os dois brigavam muito. E hoje não, hoje ela tem mais paciência, hoje ela é uma nova mulher, hoje ela é uma mãezona, uma avó maravilhosa com a neta dela, uma mulher transformada pela presença de Deus. E como eu também sou hoje uma pessoa transformada, que caminho na presença do Senhor. E caminhando nessa caminhada, depois do batismo, eu fiquei 1 ano na igreja, somente sentando, ouvindo a palavra de Deus e tudo estava perfeito. Eu trabalhava num restaurante, tudo estava maravilhoso, tudo estava ótimo. Eu ia para a igreja, voltava, ouvia a palavra, a pregação e voltava. Mas Deus disse assim: ainda não está bom, ainda precisa mudar, tem coisas que eu quero, porque eu quero te usar. E eu não entendia o que Deus estava querendo fazer. Aí, de repente, eu pedi a conta do meu serviço, montei uma marmitaria e tudo no começo foi maravilhoso. Mas, de repente, começou a virar tudo. De repente, eu perdi a marmitaria, fiquei cheia de dívidas. De repente, a moto sofre acidente, quebra a moto, o celular para, dívida rolando, não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para comprar uma bala. E comecei a passar e eu não entendia. Meu Deus, eu estou na presença, eu estou indo para a igreja. Deus transformou a vida de pessoas no momento que eu decidi caminhar com Ele. Mas por que está acontecendo isso? Eu não entendia. 8 meses no vale, sem nada, sem ninguém. Não ia ninguém na minha casa. Não ia ninguém, nem a mesma pastora, nem mesmo os irmãos da igreja. Eu ia para a igreja muitas vezes a pé, porque eu não tinha carro para ir. Eu ia a pé, chegava lá, às vezes só queria um abraço de um irmão. E ninguém vinha me abraçar. Ninguém vinha falar comigo. Eu falei: meu Deus, mas o que está acontecendo? E passando pelo vale, perdendo tudo. A minha mãe, até sem poder, às vezes ela mandava dinheiro, eu pagava uma água, eu pagava uma luz para não cortar. E eu caminhando sozinha. Levantava e Deus falava para mim assim: vai para o monte, vai orar para fulano, vai orar para cicrano, mas não para você. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Eu disse: mas meu Deus, eu não vou aguentar, eu estou desistindo. Eu dobrava meu joelho quando estava no meu quarto. E eu não conseguia orar, eu só chorava, 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 chorava. Eu não tinha força mais para continuar. Eu só sentia Deus me abraçando na cama e eu não tinha força para continuar. E eu dizia: Senhor, mas o que está acontecendo? Eu estou caminhando contigo, eu estou na tua presença. E eu não entendo por que eu estou passando por tudo isso. Amigo, eu era uma pessoa lotada de amigo, que fazia churrasco, que tinha bebida, que tinha tudo. Não parecia um amigo para falar comigo. O telefone não tocava, porque depois o telefone também quebrou. Eu fiquei 8 meses dependente de Deus para tudo. E eu fui um dia no monte orar. Deus usou a vida do irmão e disse: filha, você vai passar por um caminho bem espinhoso, muito espinhoso. Você não vai entender por que você está passando. Deus diz que está te moldando, porque tu vai levar a palavra do Senhor aos 4 cantos desse mundo. E é preciso você passar por tudo isso. Eu disse: esse homem está doido. Esse homem está doido. Eu estou na presença do Senhor, isso não vai acontecer. Mas era necessário eu passar por isso, porque Deus tinha algo dentro de mim que Deus tinha que quebrar. Sabe, tinha algo dentro de mim que tinha que ser esmagado pelas mãos de Deus. Deus tinha que arrancar, que a velha Rose ainda respingava alguma coisa lá do passado. E eu não conseguia entender. E eu chorava, eu não tinha mais força para continuar. Eu desistia, porque eu achava que tudo estava no meu controle, no controle das minhas mãos, mas não está. A nossa vida está no controle de Deus. Ele tem o controle de toda a nossa vida. É Ele quem nos comanda. E 8 meses eu passei nesse vale.
E ele disse assim, e a hora que esse vale passar, as coisas vão mudar. Você vai para a tua casa e tudo vai começar a mudar. Porque eu morava de aluguel. E Deus tinha me prometido há 7 anos atrás que Ele ia me dar uma casa. E Ele me deu essa casa. E no momento que eu entrei dentro dessa casa, as coisas começaram a mudar. A mudar. Mas Deus arrancou a amizade da minha vida. Deus tirou pessoas de perto de mim que eu achava que eram meus amigos. Mas pessoas que me colocavam para baixo, pessoas que não me deixavam crescer na presença de Deus. E eu chorava, eu ia para o monte, eu pedia para Deus que eu queria alguém para ajudar, para me fazer a obra do Senhor. E eu fui pedindo no monte, clamando ao Senhor, e minha vida começou a mudar. E Deus começou a me preparar, Deus começou a me levantar novamente, sem mesmo eu entender. E o processo foi passando, eu peguei a chave da minha casa, que hoje está lá, porque foi promessa de Deus, onde eu não acreditava mais no que ia acontecer. Mas Deus, quando Ele faz uma promessa, pode demorar 7 anos, pode demorar 10 anos, vai acontecer sobre a tua vida, porque Deus fez promessa, e promessa do Senhor se cumpre nessa terra, porque a palavra de Deus é como a chuva, que quando cai aqui sobre a terra, não volta mais para o céu. Então, se Deus te fez uma promessa, vai se cumprir diante da tua vida, porque eu sou testemunha viva, que Deus muda, que Deus Ele transforma, que Deus cumpre promessa. Hoje eu moro dentro da minha casa. E aí, fui passando por um processo, Deus começou a me usar de uma forma sobrenatural. Eu comecei a orar pelas pessoas, eu comecei a me levantar no Evangelho do Senhor. E de repente fui ungida missionária. Eis aqui a missionária falando com vocês, buscando Deus no monte, indo para o monte, sem mesmo ter força, buscando a presença do Senhor. Deus me levantou, Deus mudou a palavra do homem, me colocou num trabalho, onde eu trabalho das 7 da manhã às 4h18, que eu tenho a tarde toda livre, para falar do amor de Deus para as pessoas, para levar a oração até o coração das pessoas, para levar o refrigério de Deus sobre a vida dessas pessoas que necessitam da presença do Senhor. Tenho eu um trabalho com mulheres, com família, sobre os lares. Toda terça-feira se reunimos, mulheres maravilhosas, mulheres que estão começando a conhecer um Deus vivo diante dessa terra. Porque na palavra do Senhor diz que o povo dele sofre por falta de entendimento. Então quem tem o entendimento da palavra tem que levar para essas pessoas. É por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui hoje, para dizer para vocês que temos que fazer mais, levar mais esse amor de Deus para as outras pessoas. Porque quando nós chegarmos diante de Jesus e olhar para Ele, nós temos que dizer obrigado, Jesus, por tudo que Tu fez para nós, para que possamos estar aqui hoje, falando desse amor que Ele deixou para nós. Porque Ele veio sobre essa terra só para nos ensinar que nós também podemos ser melhor a cada dia e fazer a diferença na vida das pessoas. Faça você também a diferença na vida das pessoas. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.